as perspectivas do agronegócio no Brasil. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o senador Blairo Maggi, ex-governador de Mato Grosso. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Merig. Senador, fazem algumas críticas contra o pessoal da indústria, critica muito o pessoal da agricultura, que nesse momento agora que o câmbio está muito ruim para a indústria, quer dizer, o dólar está extremamente desvalorizado, o real muito valorizado, e que eles não estão tendo ajuda, eles estão pressionando o governo para que haja alguma mudança cambial, para que o real passe a ser menos valorizado e ajude as exportações, e que o agricultor, por estar vivendo um momento de deleite, um momento de glória nas cotações das commodities, está muito acomodado quanto a isso. O que é que o senhor diria dessas críticas? Olha, a mesma necessidade que o industrial tem, também o agricultor tem. Que nós vivemos do mesmo dólar, né? O nosso mercado é o mesmo, se vende produto industrializado, não. A diferença que tem hoje é que cada vez que o dólar perde valor frente ao real, ele perde também à frente de outras moedas pelo mundo afora. E aí os preços das commodities sobem. Então, na verdade, o agricultor ele não está ganhando muito com esse movimento, ele está sendo protegido, ele tem um hedge até natural, assim, olha, caiu o dólar, sobe o commodities. Bom, esse é o ponto que o agricultor está melhor do que o setor industrial. O que acontece com o setor industrial, principalmente de máquinas, equipamentos manufaturados, é que não existe essa proteção natural lá fora. Por exemplo, você traz hoje uma pá carregadeira ou uma patrol da China e ela chega colocada aqui no Brasil, em qualquer fazenda, em qualquer construtora aqui do Brasil, uma pá carregadeira chega aqui a R$100 mil. 95 a 100 mil reais com os impostos pagos. A mesma máquina aqui no Brasil, produzida aqui pela Fiat, pela Caterpillar, pela Komatsu, quem quer que seja que faça esses equipamentos, essa mesma máquina custa R$300 mil. Nossa. Então, a gritaria do pessoal da indústria se refere a isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eles têm toda a razão, porque o que pode haver nessa movimentação, e o governo faz esforço, mas não é uma questão só de política nacional, só de decisão do ministro da Fazenda, uma conjuntura internacional que está levando a isso, talvez a gente vá ver uma desindustrialização do parque brasileiro. E isso é uma coisa muito grave, né? Porque você perde empregos, você perde receita, você perde renda e vai perder imposto também. Quer dizer, então, é um processo. Agora, qual é a saída mágica aí? A gente também não sabe, né? Se fosse fácil, o governo já tinha tomado. O problema é que as coisas não acontecem e não estão acontecendo só em função do Brasil, né? É uma conjuntura nesse momento que faz com que esse câmbio caia e a tendência é que ele caia mais ainda e as indústrias estão realmente desprotegidas e é um problema. O governo terá que entrar muito rapidamente com uma alternativa de socorro a essas indústrias. E não é socorro financeiro, não. É socorro de gerar políticas e fazer com que elas possam produzir. Aí talvez tenhamos que fazer diminuição dos impostos sobre mão de obra, uma coisa extremamente pesada. Nós temos juros extremamente elevados, né? Aí diz, preciso de juro alto para combater a inflação. Então, não sei, o governo está numa enrascada com esse assunto. Alguns críticos já estão dizendo, senador, que o Brasil perdeu a batalha da briga pelo câmbio, ou seja, ele vai ficar baixo, vai cair mais e não tem mais como reagir, porque é uma conjuntura internacional, como o senhor afirmou. O agronegócio, ele está bem, até porque os preços das commodities, os preços estão muito bons. Qual é o limite de aguentar o tranco, por exemplo, do agronegócio hoje? Por exemplo, vamos imaginar que o dólar fique na faixa de 1,60. Se caírem os preços das commodities em 10%, a agricultura quebra? Como o senhor avalia esse contexto internacional de preço, câmbio e o futuro da agricultura? Olha, não é uma coisa assim muito tranquila não, sabe? A tua previsão aí está mais ou menos parecida. Se o câmbio baixar mais e as commodities cair 10%, a gente vai ter grandes problemas no setor da agricultura também. Então, quer dizer, nós estamos vivendo praticamente no limite de tudo isso. E é uma preocupação, né? Porque a gente não vê, eu não conheço hoje nenhuma medida assim que possa estancar a queda do dólar. E as commodities também podem ter problemas. A gente vê, elas estão variando muito nos últimos dias, né?
limites de alta na Bolsa de Mercadorias, a gente está acostumado a ver praticamente todo dia, quando normalmente o movimento é de 2, 3 pontos para cima, 2, 3 pontos para baixo, agora você pega 70, 60 pontos em qualquer tipo de commodities que você está vendo. Então, eu diria assim, olha, é um momento realmente perigoso para todos nós. Todos nós devemos ter muita tranquilidade nesse momento. O agricultor, como vocês mesmos se referiram, está, de certa forma, privilegiado no processo. E aí a gente tem que pensar o seguinte, não vamos fazer besteira. O agricultor tem muito aquela mania de querer plantar mais, de querer fazer mais. Talvez seja o momento de ser um pouco mais conservador, né? Bom, tá bom assim? Tá bom, eu vou deixar minha poupança em casa, que se vierem dias mais difíceis, eu tenho como passar isso lá pela frente, sem grandes tumultos. Exatamente. Os 7 anos das gordas e das magras, né? O Ministério da Agricultura tem uma previsão de que o Brasil pode dar um salto em termos de ocupação de mercado internacional. Hoje, de cada 4 produtos no mercado internacional do agronegócio, um é brasileiro. Quer dizer, de cada 4 produtos, um é brasileiro. O Ministério da Agricultura acha que no ano 2030 essa relação pode ser de 1/3. Quer dizer, de cada 3 produtos, um vai ser brasileiro. Quer dizer, essas incertezas todas de mercado, o que é necessário para, de fato, garantir essa previsibilidade aqui? Bom, eu acho que sim. O Brasil, e assim também é lá no meu estado, Mato Grosso, nós somos grandes produtores de matérias-primas. Né? E todo mundo fala, olha, a gente precisa se industrializar, precisa ganhar valor. E eu também acho que é assim que a gente deve fazer. Nós deveríamos ter, nesse momento, uma política mais agressiva fora do Brasil. Como é que poderíamos fazer isso? A exemplo que fez JBS, exemplo que fez Marfrig e BR Foods, por exemplo, que são 3 grandes empresas na área de alimentos ligados em proteína animal. Eles saíram e compraram empresas fora. Né? Na realidade, eles estão comprando o mercado. Né? Como o nosso dólar, nosso real está super valorizado nesse momento, talvez fosse esse o momento de o país ter uma política mais clara de apoiar as indústrias nacionais, as agroindústrias nacionais, de elas saírem para fora e comprarem congêneres, comprarem empresas parecidas com eles, e que no futuro, quando tudo isso se equilibrar na volta do dólar valorizado, do real menos valorizado, que nós poderíamos ter a produção brasileira, e aí não mais de grãos, ou ainda de grãos, de outras coisas, vendendo nos mercados dessas empresas lá fora. Talvez aí sim nós poderíamos ver essa afirmação do Ministério da Agricultura, que em 10 anos 1/3 dos produtos seriam brasileiros. Não vejo, sinceramente não vejo, simplesmente na produção de matérias-primas, quer seja soja, milho, algodão, outros produtos, que a gente consiga fazer isso. Nós precisamos mudar um pouco. E para mudar, nós precisamos de ter uma mudança na política industrial aqui dentro e um posicionamento das empresas brasileiras lá fora também. Eu nunca vi uma opinião de produtor sobre essa questão. Hoje, o senhor falou os frigoríficos que estão andando pelo mundo afora, várias empresas de agronegócio se implantando lá fora. Há a possibilidade, por exemplo, um Blairo Maggi, empresário, começar a plantar no Paraguai, nos países do Mercosul, também criar suas empresas fora do país em termos de produção, e aí entra também a questão da China, que está falando em vir plantar dentro do Brasil. Como o senhor avalia? Primeiro, a possibilidade dos empresários que plantam e também plantarem em outros países, quer dizer, estenderem o Brasil para fora. E a outra, conhecimento, né? Conhecimento. E a outra possibilidade é a China vir atuar diretamente na produção agrícola do país. Como você avalia esse cenário? Olha, Davi, eu acho mais fácil os produtores brasileiros irem para outros países do que os chineses virem para cá. Então, é uma diferença bem simples. O produtor brasileiro tem conhecimento, tem tecnologia, né, e tem disposição. E essa tecnologia, grande parte dela, a gente tem que reconhecer a nossa Embrapa, né, e as fundações estaduais privadas de produtores que investem muito dinheiro na questão da pesquisa. Então, o conhecimento vale muito. Nós, brasileiros, é que às vezes não reconhecemos o nosso conhecimento, né? Não demos a devida importância a esse conhecimento acumulado. Então, nós temos produtores, por exemplo, hoje produzindo na África, brasileiros, já tem na África. Nós temos no Sudão, por exemplo, produtores... Mas não abandonaram o Brasil. Não, pelo contrário. Estão tentando se transformar em multinacionais da agricultura, vamos chamar assim, do agronegócio. No Sudão, por exemplo, plantando algodão, né? Nós temos produtores aqui na Bolívia, nós temos produtores no Paraguai, temos na Colômbia, alguma coisa incipiente na Argentina, no Uruguai. Então, os braços dessa agricultura que o Brasil aprendeu a fazer, ela está indo para todos os lugares do mundo, né? Levando conhecimento e tecnologia. Agora, a vinda
a vinda dos chineses para cá e eles operarem a terra, eles produzirem, sinceramente, eu não acredito. Não vejo assim, a agricultura é uma coisa que precisa estar presente, precisa ter conhecimento, tem uma barreira muito grande da língua, do conhecimento que eles têm em relação à agricultura que eles fazem, que nós fizemos aqui no Brasil. Eles podem muito bem abrir o mercado deles, né? Por exemplo, a China gosta muito de comprar grãos. Ela sobretaxa o óleo de soja daqui do Brasil, ela sobretaxa o farelo de soja aqui do Brasil, ela sobretaxa a licetina, ela sobretaxa o frango, ela põe sobretaxa na bovina. Suínos, agora que estão liberando 3 frigoríficos para comprarem aqui do Brasil. Então, mas estão certo, querem garantir o emprego eles lá. Querem garantir o emprego deles lá, mas o Brasil tem que dizer o seguinte, bom, eu quero garantir o meu aqui também, né? Então é uma questão de queda de braço, realmente, dizer, olha, tudo bem, eu vou vender parte de grãos para você, mas eu quero vender parte de óleo, eu quero vender parte de grãos, mas quero vender frangos também para você, porque isso gera uma economia interna muito importante. O Brasil, temos quase 200 milhões de habitantes, né, 190 milhões, e precisamos gerar emprego também para o nosso povo, precisamos gerar renda aqui dentro para tocar as coisas do país. Então é mais fácil o brasileiro sair, né, do que propriamente alguém de fora. Mas só o brasileiro ir para a China do que o chinês ir para cá em termos de Lá não, porque não tem mais espaço. Lá é uma briga de 1 hectare, o cara lá está em cima e não solta de jeito nenhum. Senador, o senhor mencionou aí no primeiro bloco a questão dos defensivos agrícolas. Eu queria chamar alguns dados aqui da ANDEF, que é a Associação Nacional de Defesa Vegetal. O setor de defensivos agrícolas registrou um faturamento de 1,27 bilhão de reais nos 2 primeiros meses deste ano, um aumento de 10% sobre o período de 2010. A expectativa é que para todo o ano de 2011 haja um incremento nas entregas de 5% sobre a marca do ano 2010, que foi de 12,4 bilhões de reais. Cerca de 80% desses defensivos agrícolas destinam-se às lavouras de soja, que consome 46%, cana 11%, milho 10% e algodão 10%. O senhor não acha que está havendo um exagero no uso de defensivos agrícolas no Brasil? Não, é o mesmo movimento. Você aumentou a área de produção, você aumentou a produtividade, você tem que ter mais agrotóxicos. Infelizmente, digo infelizmente porque eu gostaria muito de produzir sem nada, né? Mas não há essa condição. Isso custa muito dinheiro, né? E custa muito dinheiro. Aliás, a maior parte do dinheiro do agricultor vai embora por aí, né? Não há como você produzir hoje no Brasil, acho que lugar nenhum do mundo, talvez nos climas mais frios você tem uma pressão menor de doença, mas a agricultura tropical ela é feita em cima de produtos de agrotóxicos, não tem como. São muitas pragas, tipo lagartas, percevejos, né, problemas de nematóides no solo, problemas de fungos nas plantas, né? Você vê que nós temos que aplicar 1 ou 2 vezes produtos para uma doença chamada ferrugem asiática que dá na soja. E não dá em lugar nenhum no mundo, dá aqui no Brasil. E se não aplicar, você não colhe, né? Você faz tudo e não vai colher. Então, você tem que fazer a aplicação 2 vezes, até 3 vezes. Agora, nós estamos entrando com variedades resistentes a esse tipo de doença. Bom, a hora que entrar a resistência, você não vai mais usar esse produto até que a doença quebre a resistência da planta que você conseguiu selecionar. Então, o movimento que você está vendo aqui na questão dos agrotóxicos, ele acompanha exatamente o aumento de produção e o aumento de produtividade. E só vai ter uma solução para isso, né? É o uso, mais uma vez, da biotecnologia. Usar, por exemplo, os BTs, que é um gene, chama gene BT, que você coloca no milho ou no algodão. As lagartas, chamadas Spodoptera, que come a folha e que mancha o capulho do algodão, elas simplesmente desaparecem, elas não chegam na lavoura. E isso está dentro da semente. A semente faz com que a planta crie uma resistência e repele essas pragas. Bom, se você está usando essa tecnologia, você não precisa mais usar os agrotóxicos, né? Então, bem pelo contrário do que muitos possam imaginar, o agricultor não é fã de agrotóxicos, ele não gosta, custa caro, faz mal à saúde, mas é um mal necessário, não tem como utilizar. Agora, o Brasil, ele mudou muito como lidar com esses produtos nos últimos anos. Eu, por exemplo, comecei na agricultura ainda criança e meu pai deixava eu ir fazer aplicação de veneno na soja, chamava veneno naquela época, com um trator. Chamava corretamente. É veneno. Mudamos foi um nome só, né? Mas eu não tinha mínimo de cuidado, pegava na mão aquele negócio e arrumava os bicos que entupia, aí ia almoçar em cima do trator, mesmo na marmita, pegava aquela comida com as mãos todas sujas. Deu sorte não ter tido... Não, eu acabei, virei um intoxicado, fui parar no hospital lá em Cascavel, fiquei muitos dias hospitalizado.
Hoje em dia não se faz mais isso. Tem protocolo, você tem luva, você tem máscara, as embalagens são recolhidas, né? Há um sistema nacional hoje de que toda embalagem que vai para o campo ela tem que retornar. Né? Independentemente do porte, o agricultor obedece isso. Obedece, ele tem os pontos de entrega e ele tem que entregar isso volta para o sistema e ele é feito uma reciclagem. E ele está consciente disso, não é nem um problema de exigência ou obrigação, ele está consciente. Não, ele está consciente até porque a lei cobra da indústria, né? Ela que é responsável. Então tem o IPEV, que é um instituto que criou todas essas indústrias por aí afora, e aliás o Brasil é um exemplo nisso, né? A França, por exemplo, recolhe menos de 30% das embalagens deles, e são grandes consumidores de agrotóxicos. O Brasil recolhe mais de 90% das embalagens que vai para o campo. Então, o Brasil conseguiu se organizar e dar um exemplo para o mundo de como fazer isso. Aliás, eu não conheço nenhuma agricultura no mundo que seja tão responsável socialmente, né, e ambientalmente como o Brasil faz. O resto tem muita conversa, muito discurso, mas a ação mesmo, quem faz é o Brasil. As mudanças no Código Florestal. No próximo bloco, aguarde.